Bom dia. Bom dia, Renan. Beleza, Rodrigo? Beleza. E aí? Bom dia. Buenos dias. Vira aqui. Gente, conversa linda.
Bom dia. É Cíntia. Bom dia, doutora Cíntia. Bom dia, Bom doutor. dia. Bom dia, doutor Rômulo. Bom dia a todos. Senhores, daqui a 10 minutinhos eu ativo o meu vídeo, que eu estou em deslocamento no momento, deu uma leve atrasadinha para chegar no escritório, mas aí eu já ingressei na reunião, daqui a pouco eu ativo o meu vídeo, tá bom? Beleza. Ok. Bom dia. Eu falei bom dia com o microfone desligado. Assim não funciona. Bom dia, Rodrigo. Já estamos todos na reunião? A Daphne Rodrigo. está no banheiro, mas ela Ah, está ouvindo. estamos todos, doutora. Renan também? Já. Renata aí, né? Tá. Hoje o intuito da reunião é alinhar aí a manifestação, né? A gente já deu uma pré-visualizada na peça que o Dr. Romero escreveu. Eu estou de acordo com a peça, mas eu cheguei a comentar, não sei se foi com o Dr. Romero, se foi com o Rodrigo, né? Já que teríamos essa reunião, eu acabei aguardando. O que eu acrescentaria, que eu, né, iria sugerir para nós acrescentarmos ali, é uma pontuação, né, de todas as alegações que a Fernanda veio fazendo, mas com a utilização dos depoimentos das testemunhas a nosso favor, digamos assim, né? Então, por exemplo, utilizar a questão ali de que a convivência não era tão pública e tão notória, era só uma convivência pontual. A questão do carro, né? Que eles saíam sempre de Uber, e sim, o MC tinha carro, ficava na vaga da família, a questão das contas conjuntas, então, do plano família, do plano de saúde, a questão das viagens familiares, eu pontuaria mais especificamente, com um pouco mais, de uma forma mais incisiva, essas questões, né? E estou aberta aí para ouvir os familiares também, o que vocês sentem falta. Dr. Homer também, por favor, né? O que acha mais pertinente pontuar, mas no meu ponto de vista seria isso, uma defesa mais específica dos pontos que foram ditos pela Fernanda e pegar realmente o depoimento das testemunhas e pegar ali os pontos chaves para demonstrar que, de fato, o Emerson era casado, de fato ele estava em casa, né, e nunca saiu, e ele mantinha paralelamente essa realidade com a Fernanda. Doutor, um minutinho, por favor. Doutor Homer, você não ativou o seu microfone. Eu preciso que você clique, você deve estar ouvindo a gente, mas não vamos ouvir você. Ativar o microfone e clicar lá naquele fonezinho e colocar na opção que não é discar, é outra opção. Que acho que é pela internet, alguma coisa assim. Eu até tinha um print dessa tela. Bem, vou mandar mensagem para ele aqui. Vocês continuem enquanto eu vou tentando falar com ele. Vocês me escutam aí? Assim. Sim, Renato. Beleza. Senhores, Doutora, deixa eu, então, falar uma coisa aqui. Todo mundo escutou, mas tem uma questãozinha um pouco... talvez vocês precisam, na minha opinião, tá? Vocês precisam... pelo menos a gente, não sei se vocês receberam a resposta. Então, a gente não tem como criticar, opinar ou dizer qualquer coisa a mais, porque a gente não sabe nem o que tem agora na resposta. A gente não recebeu ainda.
Ah, o doutor Romer não Receberam havia mandado no a grupo? resposta? Ah, então desculpa. Então é isso. Recebemos. Eu me lembro que ela estava no Desculpa, desculpa. grupo. Eu cheguei Não, a ler e as minhas considerações foram até com base na resposta. não, tudo bem. Eu que não, eu estou procurando aqui no histórico, não estou achando, No então. grupo, no inventário. Então, eu fui no grupo do inventário, acho que tentei, mas não achei, desculpa. Eu que não achei. Eu que ouvi as últimas Doutor Romer PDF. está com o microfone ativado? Não, não vai ter que ligar para ele. Eu mandei mensagem também, ele não respondeu. Sei nem se ele está escutando. Peraí, deixa eu tentar aqui. Peraí, só um minutinho. Eu vim aqui, só vi as últimas aqui do. Tá vendo? Aqui foi o que eu respondi. É, deve ser aqui. Deve ser aqui, né? Aguardando mensagem. Isso, você não recebeu. Deixa eu mandar para você. Não, eu não recebi, mas vocês receberam. Não, para você ler mais ou menos o que está sendo falado lá na resposta dela. O arquivo é aquele Ivana Razões Finais, né? O Rodrigo não recebeu isso. Estou passando para ele. Eu acho que no meu Zap aqui, eu teria que abrir, enfim, eu não abri no dia. Ele vai sair e entrar novamente para ver se reconecta. Na verdade, o problema é que tem que configurar. Se ele não configurar, não vai. Não é problema de entrar e sair, não. Ele tem que apertar lá ele não conecta automaticamente, tem que apertar lá. Isso é uma coisa meio chata do Sim, Zoom. aquela teclinha, né? É uma coisa Wi-Fi, meio sem nexo do Zoom, mas que complica mais do que ajuda. É que ele tem a opção de você ligar para alguém, ligar por telefone. Aí ele pede para que você pergunta isso, você quer ligar por telefone ou pela internet? Ele tem a opção de ligar para as pessoas, ligar para fixo, por exemplo, no celular. Eu não sei o que tem, então, nessa... Aí eu vou esperar vocês criticarem, dizerem o que vocês acham, mas o que eu conversei com a doutora Cíntia, eu já mandei em áudio para vocês, porque quando eu estava descendo para sair do trabalho na semana passada, a Daphne falou que ela voltou a falar da reunião que nós tivemos lá do Zoom. Aí, assim, aquilo que talvez poderia ser, na minha opinião, uma coisa passageira, eles estão botando como um trunfo muito forte. E aí a doutora Cíntia explicou que eles não citaram isso de forma veemente nas iniciais deles, estão fazendo isso nas alegações finais, que torna isso um pouco ilegal, fora do processo, né? A doutora pode explicar melhor depois. E aí eu falei, olha, na verdade isso pode ser um trunfo para a gente, porque e isso que a doutora falou agora é um pouco do que eu comentei na época, é que na verdade a gente às vezes não é nem errou, às vezes a gente deixou uma impressão para a juíza que a gente sabia do relacionamento, que a gente convivia, que a gente, quando a gente fala que a gente sabia, parece até que a gente tinha noção. Na verdade, a gente não sabia. Eu acho que a gente usou a palavra errada. A gente tinha suspeitas, e aí depois de tanta aquela coisa assim, claro, ele saiu, fez aquela coisa toda de casa, a gente nunca conviveu assim diariamente, não era, tanto é que ela não convivia com a família, então a gente não tinha conhecimento do que ele fazia. Eu queria dizer isso, na verdade, ele não tinha conhecimento do que ele comprava, do que ele fazia, assim, de forma. E quando teve o falecimento, a gente ficou, e aí? Ele tem imóvel? Ele tem isso? Qual é a dívida que ele tem? E aí nós falamos com ela, porque achamos que ela talvez tivesse esse conhecimento, ou tivesse direitos que a gente não conhecia. E foi por isso que nós entramos em contato com ela. Ele poderia ter um imóvel, ele poderia ter um monte de coisa, e aí a Ivana falou, olha, se ela tiver direito, ou se ela tem direito, a gente tem que reconhecer. Se eles compraram um imóvel junto, estavam pagando, ela tinha que reconhecer que ela tinha direito àquele imóvel. Então, era esse exemplo. Então, acho que a gente tem que colocar mesmo, na minha opinião, desconhecimento, do não convivência,
E aí eu não sei, aí a doutora Cíntia falou aí que ia ver isso como... Na verdade, essa questão da filmagem, tá? Eu vejo ela mais como uma... Ô, Romy, tudo ok? Agora eu estou ouvindo. Beleza, beleza. Deixa eu fazer, então, um apanhadão aqui para o colega poder pegar aqui o que nós conversamos até agora, tá? Nós estamos fazendo essa reunião para alinhar aí a manifestação, né, nossas alegações finais sobre a manifestação da Fernanda, repousada aí na manifestação da Fernanda. Eu falei para os nossos clientes, nossos assistidos, que eu vi já, né, a minuta que o doutor fez, achei muito boa, mas acrescentaria algumas coisas a título de sugestão, tá? Certo. Ou seja, bater mais especificamente no que a Fernanda alegou e pegar, né, realmente o depoimento das testemunhas com uma pinça aí e colocar, fazer uma construção, botando a nossa percepção, assim como tivemos na audiência, né? Sim, Olha, perfeito. aqui a audiência, a testemunha tal falou que só teve um convívio de festejo, entretanto a testemunha tal falou que, né, que era próxima da família, que conhecia a senhora Ivana. Né, o porteiro falou que via eventualmente, mas não sabia. O outro já falou que ele residia lá mais tempo, tinha carro lá, tinha vaga. Né? Então, fazendo um paralelo para ficar bem claro. O Rodrigo agora havia já conversado comigo, e aí eu digo que é uma parte mais técnica, sobre a gravação. Que lá atrás, como nós fizemos a reunião com a Fernanda, eu até ventilei. Isso poderia aparecer para frente. Né? Para nossa surpresa, eles não utilizaram no momento correto essa gravação. Né? Qual seria o momento correto? Tanto das peças de instrução deles, né? Quanto na parte probatória, em provas. Então, ali na parte em provas, isso teria que ter acontecido, isso teria que ter sido mostrado. Olha, juiz, eu tenho aqui uma reunião onde supostamente, né, que eles estão sustentando que teria sido reconhecido o direito. Então, essa gravação aparecer agora em alegações finais, no meu ponto de vista, é algo atécnico, que não é um fato novo, não é um fato superveniente, não é algo que aconteceu agora. Isso era algo que já teria que ter sido trazido lá atrás, até porque nós teríamos que ter tido direito ao contraditório no momento oportuno. Então, foi uma jogada aí até com uma certa má-fé deles. Né? Depois da instrução, depois da oitiva de testemunhas, lançar mão disso, lançar mão de algo que já era prévio, de conhecimento prévio deles. Entendi. Então, essa seria a forma técnica, tá? Isso aí seria processual. Perfeito, doutora, perfeito. No processual, de uma forma material, é o que o Rodrigo vem dizendo. Olha, ainda que se considerasse essa reunião, né? Ainda que se considerasse ela no momento oportuno, que era na época de instrução e de produção de provas, né? Ainda que se considerasse isso como legítimo dentro dos autos, não dá para se pegar o conteúdo dessa reunião e se afirmar que era um reconhecimento, porque a família buscava, a todo custo, conhecer o que o Emerci tinha de forma paralela com seu relacionamento, seu atual relacionamento extraconjugal, né? O seu relacionamento extraconjugal da vez. Tanto que ela pegou as chaves, né? Tanto que ela reteve coisas, tanto que, né, a família já ficou provada na instrução que a família sabia que ele tinha outra casa por outros motivos anteriores à Fernanda, e a Fernanda era só mais uma, e que a Fernanda era a bola da vez, digamos assim. Né? Então, estava se buscando naquela reunião entender o que se tinha, se tinha ou não uma união de se ter adquirido alguma coisa junto, que se viu que não tinha. Entendi. Alô? Alô? A doutora Cíntia... No final da reunião, até que não tinha realmente. Né? Doutora Isso Cíntia está no elevador, doutor? Estou na garagem. Imaginei. Tá? Então, assim, no meu ponto de vista, a minha percepção, esses 3 pontos. O processual,
né? Que é o momento inoportuno, que limita a nossa defesa e que tem até um certo tom de fé da colocação de algo surpresa após a audição de testemunhas, né? Colocar bem claramente, como o Rodrigo pontuou, que aquilo ali era uma busca preliminar para se saber o que tinha sido, o que tinha acontecido nesse relacionamento extraconjugal, que se no final se constatou até que não tinha nada, né? Não tinha nenhum patrimônio em conjunto, não tinha nada construído, nenhuma conta em conjunto sequer eles tinham. Isso a gente não sabe. Inclusive, ela comprou apartamento até sozinha, né? Ela comprou apartamento até sozinha, nas nossas buscas. E colocando Entendeu? aí, Então, doutora, uma das coisas que comprovam, assim, não é de prova, mas ela está, né, o que a gente está falando, a gente está fazendo uma coisa fora do contexto, mas é na tirada das certidões, porque deve ter data ali. Olha, a reunião foi tal dia, olha aqui como a gente estava buscando o nome até da Fernanda, a gente buscou, né, já que ela não passou. Então, assim, mostra que a gente estava buscando para ver se ele tinha algum patrimônio com ela e não encontramos. E ela não apresentou. Ela só apresenta uma reunião, mas não apresenta um documento que comprova que eles têm alguma coisa em conjunto. Nem nada que demonstre a vontade do meu pai em ter algo com ela, né? Nem os prints das conversas. Nem a compra de micro-ondas ela põe. Os prints, inclusive, mostram o contrário, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, basicamente, no meu ponto de vista, muito sucintamente, esses 3 pontos, né? A questão processual, depois da questão processual dos vídeos, o que realmente se buscava, a finalística da reunião, que até se comprovou que não tinha nada, né? E aí, após a reunião, constatando-se que não tinha nada, que realmente ela era só uma amante, se desencadeou os processos de inventário. Seria leviano fazer antes de se conhecer esse status, né? Se havia ou não alguma coisa em conjunto. Não havia. O que havia eram contas separadas, em conjunto com a esposa, e ela adquirindo um imóvel dela, sozinha, né? E essa pincelada mais precisa, assim, só para dar aquela enriquecida na peça das testemunhas mesmo, montando aquilo que a gente viu em audiência, aquela sensação que a gente teve. Sabe o pós-audiência que nós conversamos? E aí você falou assim, doutora, o que a senhora sentiu? Eu falei, eu senti que ele tinha mesmo uma família e uma amante por fora. Então, basicamente, é isso que a gente tem que construir ali, pincelando aquelas testemunhas. Mas, assim, no mais, eu acho que é seguir essa linha aí que nós já estamos, né? Tá bom. Vamos lá, então. Doutora, muito pertinente tudo que a doutora falou. Eu tive um raciocínio um pouquinho diferente, aí a gente vai fazer exatamente o que os senhores querem, tá? Mas eu vou dar a minha visão sobre o processo, especificamente sobre o processo, a visão jurídica que eu tenho sobre o processo, tá? A colocação da doutora com relação às testemunhas perfeita, tá? E eu propositadamente fiz a petição, essas razões finais dessa forma, mas já com a ideia de abrir os trechos das testemunhas. E aí eu vou explicar por quê. Com relação a essa parte da reunião, a gente vai fazer o que os senhores quiserem, mas eu particularmente, eu não acho que a gente deva fazer isso de uma forma inteligente. Não é nem não fazer e nem fazer de uma forma inteligente. Aí agora eu vou explicar e a doutora vai entender perfeitamente a parte técnica da coisa. Quando a gente fala em razões finais, aliás, antes eu tenho que pincelar rapidamente, vou tentar ser breve, tá, gente? Mas só para os senhores entenderem. Quando a gente faz uma contestação, a contestação ela é a defesa, a parte principal do processo, e essa contestação, ela tem, qualquer processo judicial, ela tem o propósito de alegar fato impeditivo, tem um modificativo, motivo de direito. E o extintivo, modificativo ou impeditivo, especificamente em relação... Peraí, que o cara está batendo o carro. O cara está entrando aqui entre mim e uma moto aqui e já encostou na moto, já quebrou o retrovisor da moto.
e está insistindo aqui, gente. Deixa eu tirar o carro daqui e abrir a vaga para ele aqui. Peraí. Pode ir, meu senhor. Deixa eu ir lá para trás, para o outro lado aqui. Desculpa, gente. Aqui acho que não vou atrapalhar ninguém. E também não estava atrapalhando ele, não. Estava na vaga certinha. Na outra vaga do lado tinha uma moto. Ele quis entrar entre a moto e o meu carro. Aí pegou a moto. Menos mal. Bom, enfim, vamos lá. Fato impeditivo, extintivo e modificativo. Especificamente em relação aos processos dos senhores, a gente tem aí, na minha concepção jurídica, o fato impeditivo. Qual é o do direito? E quando a gente fala fato extintivo, fato modificativo, fato extintivo, modificativo e impeditivo, na peça de contestação de qualquer processo, é em relação ao direito que a parte autora está pleiteando. Então, a gente não pode esquecer que o objeto principal do processo aberto da Fernanda é o reconhecimento de uma união estável. A gente não pode perder isso aí de vista. Tá? E, partindo disso aí, a gente tem, na verdade, a nossa contestação e o processo inteiro baseado no fato impeditivo de reconhecer esse direito dela. Gravem bem isso, senhores, gravem bem isso. Tá? A gente tem um fato impeditivo. Ela quer que reconheça, e o fato da senhora Ivana ser casada com ele e não ser separada de fato impede o reconhecimento de união estável entre Fernando e o senhor Emerci. Isso é o fato impeditivo. Tá? Agora vamos às razões finais. Nas razões finais, tecnicamente, a gente deve não fazer uma peça longa. Claro que, se precisar, a gente faz uma peça longa. Por que, tecnicamente, não deve ser uma peça longa? Porque o juiz ele já tem o processo todo com ele instruído. Se a peça for desagradável, longa, ele nem vai ler. Então, a gente tem que fazer com inteligência, de maneira sucinta. Tá? E aí, caminhando já para os finalmente aqui da minha colocação, quando a gente faz uma peça de razões finais, a gente deve, nas razões finais, sustentar a tese que a gente vem sustentando, a nossa tese de impedimento, no caso dos senhores, que a gente vem sustentando ao longo do processo, e a gente também deve destacar as principais provas, vincular as provas a esse impedimento que a gente quer provar. Entendeu? Então, partindo disso, e aí vou concluir agora, partindo disso, a minha sugestão é da gente pegar essa parte da reunião que os senhores estão extremamente incomodados com isso e fazer o que eu penso, fazer um único parágrafo e não abrir muito. E aí vou explicar melhor isso, tá? Para concluir meu raciocínio. Se a gente pega e fala que a gente não sabia, que a gente consultou a Fernanda para saber, a gente, ao mesmo tempo, a gente entra numa certa contradição. A gente está falando o tempo inteiro que tinha cumplicidade, que a senhora Ivana sempre participava. Então, acho que a gente tem que dizer, de uma forma inteligente, que a gente sabia que não tinha, nem saber que não tinha nada, que a gente, na verdade, a gente quis tratar bem a Fernanda em nome da memória dele, mas que a gente já sabia que não tinha nenhum bem a ser partilhado ali. E veja o ponto gritante, né? O objetivo do processo é o reconhecimento de união estável. Por que a gente vai falar em direitos da Fernanda? Direito a quê? Do patrimônio? Não é nesse processo que vai tratar o direito do patrimônio. Tecnicamente, acho um grande equívoco da parte de lá e acho que a gente não pode aprofundar esse erro deles. Aqui o que se quer é união estável e impedimento da união estável. A gente vai falar, vai entrar nessa pilha errada deles, vai entrar nesse jogo deles de falar que ela tem direito a patrimônio. Acho equívoco. Acho que uma forma inteligente que eu pensei é fazer um único parágrafo e falar, em linhas gerais, olha, o Rodrigo
ele é uma pessoa que é da família, ele é o genro, entendeu? Ele não sabia tudo que se passava, entendeu? E através dele, porque todo mundo estava muito machucado com o falecimento, ele tomou a iniciativa de procurar a Fernanda, entendeu? Para ver, para tratar bem ela, em nome da Eu acho que família. não é nem Ver tratar bem, Romero. Eu acho assim, me tratar desculpa, bem, não. é ter acesso às coisas dele, porque assim, o tempo todo ficou comprovado que não se sabia que tinha, que a família queria acessar o apartamento, queria ter acesso ao laptop, queria ter, entendeu? Então, assim, o Fernando existe? Existe. O apartamento existia? Sim. Foi constituído antes da união deles? Sim. Por uma necessidade de emergência? Sim. Psicológica. Agora, Ivana sabia do caso deles? Sim. Mas precisava chegar até os bens, o laptop, o telefone, ela levou a chave. São coisas que têm que ser ditas, porque assim, Tá a bom, gente, então, tudo vamos bem, nessa a, linha. a gente tem uma Vamos nessa técnica, linha. mas a gente tem um juiz do outro lado, que é um ser humano, né? E aí uma reunião solta, no meio do nada, com lugar nenhum, pode levar esse juiz a se questionar, porra, por que eles fizeram uma reunião com essa mulher? Sim. Alguma justificativa tem que ter para isso. Então, aí a minha forma de ver isso é de uma forma, não falar que a gente não sabia de nada, porque aí vai contrariar as teses de defesa. E sim falar que o Rodrigo se aproximou, que o Rodrigo também não sabia de nada, porque o genro realmente não sabe. Né? Doutor Ron, pode até falar que eu tinha acabado de sair de uma internação que eu também não conseguia assumir nenhuma responsabilidade de nada, e por isso que o Rodrigo também falou em nome de toda a família, entendeu? Isso daí. Eu A minha discordo, sugestão é essa. eu discordo veemente, mas é o que vocês decidirem. Eu acho isso um tirão no pé absurdo, porque, primeiro, a gravação diz totalmente o contrário. Segundo, dizer, forçar. Para mim é uma forçação de barra, dizer, Rodrigo não sabia de nada. Peraí, se ele não sabia de nada, por que ele estava dentro de uma reunião? Eu acho que gera muito mais dúvida do que... E a gente, de fato, queria uma coisa que prova, ao meu ver, que esse relacionamento não era um relacionamento completamente transparente. Mas, Eu vou só enfim, tirar o vídeo aqui, gente, que eu vou subindo, tá bom? Mas eu estou tá. ouvindo. Tá bom. Mas é uma coisa a se É pensar. com os senhores, Claro que tá? É eu com os não estou preocupado. senhores. Eu não estou preocupado se vai dizer se eu sei ou não sei. Eu estou preocupado com uma coisa que a doutora Cíntia falou agora, não sei se ela falou exatamente. Não necessariamente. Não sei se ela falou exatamente nesse Não sentido. necessariamente porque você não sabe. Não, eu sei, mas eu não sei se ela falou nesse sentido. Como ela disse, eu penso da mesma forma. A juíza é humana, ela vai... não desconsidera a juíza. Pô, cara, eu, se fosse juiz, não desconsideraria. Mas também não daria ganho de causa por isso. A gente aqui está jogando também. A juíza pode olhar aquilo ali e até interpretar diferente. Pô, por que eles estão falando de uma coisa agora? Podia ser até contra eles, claro. Então, a gente precisaria direcionar as eu não vejo reunião de forma correta. Eu não vejo, na verdade, que essa reunião... E aí que está. Essa reunião, a meu ver, colocada da forma como foi colocada no processo, ela não tem conexão com esse processo em si. Entendeu? Não é o fato de ele estar, na verdade, querendo, e a gente não pode entrar nessa pilha errada dele, né, da defesa da Fernanda, no seguinte sentido. E ele fez de propósito isso, tá? E a gente precisa trabalhar de uma forma inteligente isso, tá? Doutor Romer, tem como a gente, pelo menos, falar refutar o momento que está colocando esse vídeo? Essa é a minha sugestão. Essa é a minha sugestão. Dizer de uma forma inteligente, entendeu? Que essa reunião ela foi, na verdade, na tentativa não de saber o que tinha, o que não tinha, entendeu? Mas sim
eu estou colocando com as minhas palavras, mas a gente vai buscar É, palavras mas mais eu realmente inteligentes. não entendi, desculpa, até não cheguei, não consegui captar essa questão de dizer que a gente não sabia ser uma coisa ruim. Realmente eu não consegui, não é burrice, leiguice, qualquer coisa, mas eu realmente não consegui entender. Quer dizer que Vamos dizer lá. que a gente Não, sabia... vamos lá. É porque dizer que a gente sabia... não estou falando de relacionamento, não, porque aqui, como o doutor colocou, muito bem, não é divisão de bens. Isso a gente pode colocar, eu acho que deve colocar. Agora, assim, a todo momento, a Fernanda quer saber de bens, ela não quer saber de união estável, não é o interesse dela. Eu acho que isso é bacana colocar, né? Até porque foi mesmo, em algumas peças ela botou até dinheiro, tal, então, assim, patrimônio, entendeu? Então, assim, ó, percebemos que a todo momento a Fernanda está preocupada com bens. E aqui é união estável. Fazer ou não uma reunião, concordo que não caracteriza que ela tem união estável ou não. Agora, se eles tinham uma Os direitos dela. Não tem. Aí que tá. E eu explico, Rodrigo. Durante todas as peças, você pode ver, todas as minhas peças nesse processo, todas as nossas peças nesse processo, a gente está falando que a senhora Ivana tinha cumplicidade, que tinha uma relação de confiança com o CMC, entendeu? Então, dizer agora, entrar nessa pegadinha que o advogado preparou, dizer que, olha, a gente falou o tempo inteiro de cumplicidade e tal, mas, na verdade, a gente fez a reunião para buscar os bens. Eu acho que vai contrariar a nossa tese de defesa, e isso sim pode chamar a atenção do juiz, mas é com os senhores. Tá? Eu colocaria de uma forma inteligente, não sei ainda, mas eu colocaria, olha, em relação à reunião, primeiro essa parte que a doutora Cíntia colocou muito bem. Olha, dizer agora, em alegações finais da reunião, está técnico, né? Mas toda a vida... Deixa eu até fazer uma correção, até para não ficar um pouco indelicado. Né? Todos nós queremos coisas inteligentes. O que a gente está falando não deixa de ser inteligente, ao nosso ver. Né? Eu entendo você colocar que a gente tem que botar em coisa inteligente e objetiva, mas o que a gente está sugerindo, eu, no caso aqui, estou colocando, é, o meu ver, inteligente. Aí eu queria algo mais inteligente para a gente poder entender e sair daqui tranquilo, né? No sentido de que a gente fez uma reunião, sim, porque assim, eu vou até colocar aqui como foi, porque assim, foi muito mais simples do que eles estão colocando. Eles estão colocando uma coisa como se a gente ligasse para ela, olha, toma aqui os direitos e vai embora. Ninguém falou isso, né? A gente colocou que ela reconheceria os direitos que ela poderia ter. Os senhores estão me ouvindo? Estamos sim, a gente colocaria coisas que... É que deu uma travadinha aqui. Então, a gente colocou o direito que ela poderia ter, mas não reconhecemos. Ninguém falou ali, e aí a gente pode colocar isso, se é inteligente, que ninguém falou que a gente daria união estável, ninguém falou que ela era esposa, ninguém falou nada a respeito disso. Nós falamos que qualquer coisa que ela pudesse ter construído com o MC, né, de forma que ninguém conhecesse, né, essa era a intenção. Estou só colocando aqui. A gente, logicamente, não faria nenhum impeditivo, porque a família não estava querendo brigar, a família não estava querendo nenhuma discussão em cima disso. Né? Ela tinha uma vida secreta com ele. Então, a família colocou. Se por acaso eles tiverem alguma coisa que nós não conhecemos, ali era busca do conhecimento. Ninguém faz reunião que não seja para buscar conhecimento. Entendeu? Então, dizer que a gente foi na reunião já sabendo desse conhecimento, essa reunião não faz no menor sentido. E a gente fez isso orientado, entre aspas, claro, até pela doutora Cíntia. Por quê? Olha, nós precisamos agora fazer o quê? Agora vocês precisam levantar tudo. E a gente, e agora? Vamos levantar tudo, mas a gente não tem tudo. Quem é esse tudo? A gente tem o tudo daqui. Mas se ele fez alguma coisa que a gente não conheça, e aí foi aí que falamos, então vamos ter que conversar com a Fernanda para ver se ela participa desse levantamento do tudo. Né? Pelo menos se ela tiver alguma coisa ali que cabe a ela, e aí está provado, na minha opinião, por que ela não quis, porque ela não tinha nada para mostrar. Isso é na minha opinião. Então, assim, nesse contexto, aí concordo, Tom, tem que tirar algo inteligente e colocar. Agora, negar isso, eu acho que a gente... Eu acho que tem que ter colocado também o fato dela não ter deixado a gente entrar no apartamento, ser violado o laptop, sei lá. Não, isso já foi colocado, né? Isso já foi colocado nas nossas peças.
Deixa eu, aí eu preciso, então, da ajuda dos senhores. Na verdade, eu estou falando que tem que colocar de uma forma inteligente. Veja, eu não estou dizendo que os senhores não estão sendo inteligentes, pelo amor de Deus. Tá? Claro. Eu estou dizendo que eu estou precisando de ajuda para esse trecho da defesa, entendeu? As razões finais, toda ela, eu já tenho na cabeça aqui para fazer, tá? Mas especificamente esse trecho, eu estou falando que tem que colocar de uma forma inteligente, porque eu preciso da ajuda de todos vocês. Tá? Então no vamos mínimo, lá, só para a gente, doutor, para elucidar, tentar ajudar você agora, né, que na outra eu não ajudei nada, é dizer o seguinte: é negar, acho que começa por aí. Deixa eu só colocar um ingredientezinho, Rodrigo, só colocar um ingredientezinho, tá? Por isso que eu falei, o processo ele trata do direito, veja bem isso, direito à união estável, tá? Nós fizemos a tese de impedimento falando que temos uma cúmplice, que a senhora Ivana tem uma cumplicidade, sabe de tudo da sua vida, confiança entre a MC e ela, tá? Aí vem, e aí isso mexeu muito. Quando nós apresentamos a contestação, eu tenho certeza que nem Fernanda, e muito menos os advogados de lá, tinham ideia que ia ser uma contestação nesse nível, nesse porte, contundente da forma como foi. E aí, a partir daí, eles começaram a construir algo para tentar defender o direito à união estável. Então, eu vejo esse pronunciamento aí, mas na reunião falaram que ia assegurar o direito. Além do direito patrimonial, eu tenho para mim que é uma pegadinha dele para dizer, olha, eles falaram que iam reconhecer todos os direitos e aqui a gente está pleiteando o direito à união estável. Então, eu vejo como uma certa pegadinha e a gente tem que tomar cuidado como a gente vai mexer nisso. Entendeu? É uma cirurgia jurídica que a gente vai fazer aí. Colocar para a juíza esclarecer a reunião, entendeu? Mas colocar de uma forma que não deixe a impressão que a gente, em algum momento, reconheceu a união estável dela, principalmente isso, entendeu? Então, doutor Romy, deixa eu dar a sugestão, então, já que eu estou atrapalhando mais do que ajudando, então vou ajudar, vou ajudar uma vez. E aí vamos ver se eu consigo fazer a gente andar. Então, sim, se você acha que botar a motivação da reunião é ruim, isso pode causar algum estresse, então a gente só refuta o que foi colocado. E aí, assim, eu não sei se é essa, mas dizer que o Rodrigo não conhecia, dizer que a gente tinha tudo e fomos para a reunião, a gente acaba não saber por que a gente fez a reunião. Acho que a gente tem que continuar sabendo por que a gente fez a reunião. Agora, é só colocar, olha, em nenhum momento, de outras palavras, em nenhum momento a gente disse que ela tinha direito à união estável. Isso não foi dito, não foi pleiteado, não foi discutido sobre união estável nessa reunião. Foi discutido só sobre possibilidade de bem, se for o caso, né? Foi sobre o levantamento de informações para se fazer um inventário. Não tinha nem processo de inventário. Naquele momento estavam fazendo o levantamento, perguntando a todo mundo que tinha envolvimento com ele sobre qualquer informação, né? Então, naquele momento, não se discutia nada relacionado, porque para a família isso é indiscutível. Então, o direito ali que estava se falando é outro tipo de direito, e não que ela quer confundir o juízo. Botar assim. Ótimo, gostei. Posso só mesclar um pouquinho da ideia dos dois, do Dr. Romy e do Rodrigo? Porque acho que aí a gente tem um ponto de equilíbrio. Que está perfeita a colocação do Rodrigo, né? Eu só retiraria aí buscar saber o que se tem, para a gente não entrar em conflito com o que o Dr. Romer falou, né? Da tese que a gente construiu de defesa até agora. Então, nós poderíamos falar o seguinte: olha, Excelência, como ficou comprovado aí após a oitiva de testemunhas, a Fernanda, assim como todas as outras mulheres, era um conhecimento da senhora Ivana,
e da família, que, muito contra gosto, tinha que aceitar essa situação, já que a própria esposa era uma coisa de casal. Ponto. Né? Como foi dito também, como... Oi. Cabe falar que, infelizmente, no momento que o MC faleceu, ela estava de posse de bens que a gente precisava ter acesso. Não, Isso. a gente vai chegar aí. A gente vai chegar aí. Né? Uhum. Esclarecer que conforme ficou comprovado também, né? Ela pegou a chave do apartamento que foi constituído lá para o local do MSI. Então, a família buscou de uma forma suave, de uma forma hábil, de uma forma delicada, através do Rodrigo, que era a pessoa disponível no momento, já que o Lucas estava internado. O porta-voz. E aí, sim, fez a reunião e tentou de todas as formas de buscar isso. Tanto que, se o juiz observar a reunião, o que se busca o tempo todo é isso. E que a gente feche. Saber o que queria saber era o que tinha no apartamento e o que ela tinha direito, o direito dela em relação às coisas do apartamento. Não, nem digo do apartamento, Roma. A gente pode ir até mais fundo, para pegar até mais pesado. Então, as coisas pessoais dela que os relatores estivessem lá. Do relacionamento, né? Do que seja isso, mais a fundo. Pessoal. Gente, olha só, usar um termo pessoal. O que é pessoal? Pessoal abre um leque. Pessoal pode ser uma TV dela que ela levou para lá, mas pessoal pode ser uma muda de roupa. Então, coisas que eram dela, pessoais, a gente iria devolver, ok? Ninguém está falando que as coisas pessoais dela, se ela tivesse lá um Apple 13... Mas, de fato, doutora, de fato, isso não é mentira, não. Isso é o que a gente vai colocar. Ou o que a gente não vai colocar para não dar problema. Mas, de fato, era isso. A gente queria, na verdade, saber qual era dela, né? A gente queria saber qual é a dela, o que ela quer. Ela não falou nada. Se ela colocou lá um quadro que foi da avó dela, da Santa Ceia, que tinha grande estima para ela, que ela amava o quadro pessoal dela. Acabou, ela leva. Eu respondi quando me perguntaram. Exatamente isso. Bom, então, aí fica bem coerente. Gostei, então, falar isso que o Rodrigo colocou, que a gente não, em momento algum, na reunião foi reconhecido o direito à união estável. Na verdade, o que se reconheceu foi a relação extraconjugal dela, colocar isso bem claro, entendeu? Que não vai atrapalhar, e que, em relação aos bens, aos direitos dela, a gente queria saber exatamente na reunião, né, que já que o filho estava doente, a família estava abalada com a morte, o Rodrigo se colocou como porta-voz da família para saber a respeito de bens pessoais dela, de coisas pessoais dela que ela teria direito. E essa técnica, a gente pode ainda pegar esse gancho e falar assim, causou até surpresa que só agora, no presente momento, né, de alegações finais, essa reunião tenha aparecido. Exatamente. Causou até estranheza, né? Que agora, depois de ouvir todas as testemunhas, ter certeza que ele não era separado. E completar, e que não tem absolutamente nada a ver com o direito dela, né? Em e reforçar que ela não tem direito. Rodrigo, deixa eu te pedir uma gentileza. Então fala, a Dá fica falando no meu ouvido aqui e não fala com vocês. Ela já tinha apresentado o link de uma reunião anteriormente. É isso que eu ia falar. Eles mencionaram isso no início. Eu só não sei se foi da forma mais técnica, se eles apresentaram nas provas certinho ou não. Mas lá eles apresentaram o link de um trecho que o Rodrigo... eles apresentaram um trechozinho. Mas, se não me engano, era outra reunião, né? Era uma outra reunião. Eu acho que foi essa foi reunião, uma das réplica. reuniões. Foi uma das reuniões que eles apresentaram eles chegaram o trecho. a apresentar. Eles chegaram a apresentar. Foram 2 reuniões que nós fizemos. Acho que eles apresentaram a primeira e agora eles falam da segunda. Se eu não me engano, o Rodrigo fez uma ligação com eles, sozinho, com 2 advogados, e depois a gente fez a nossa reunião, certo? Então, são 2 reuniões. São 2 reuniões, mas para a juíza vai ser uma só. Ela não vai querer saber se é uma ou 2. Se ela apresentou a reunião, ela pode dizer que é a mesma. Eu estou preocupado com isso. O importante é saber o contexto. Falando que a gente tem que dizer, em algum momento, pode ser pegando esse gancho,
que de forma técnica surgiu uma reunião do nada. Por que eles não falaram antes disso? Mas aí eles não mencionaram isso. Eu acho que eles mencionaram, sim. Mencionaram sim ao longo do processo. Eles não, gente, mas mencionaram olha no só, eu processo. tenho quase certeza que foi uma reunião que eles mencionaram e agora eles estão mencionando uma segunda reunião. A gente não consegue confirmar isso aqui, não? Eu Consegue, procurei aqui no meu celular, eu não tenho. Deixa eu verificar se eu consigo. A Daphne vai verificar se consegue, mas de qualquer forma, eu entendo, doutora Cíntia, mas eu discordo de você no medo da juíza não ligar para isso. Falar, foi colocado reunião, porque a gente não botou reunião A, reunião B. Né? E a gente vai ter que explicar que foi apresentado, foi uma reunião diferente do que ela está apresentando agora. Eu acho que ainda vai demorar para explicar isso. É melhor refutar a reunião sem atacar o momento processual. Não, podemos consultar. Às vezes está escrito reunião lá, mas está escrito de maneira sem especificar nada. Não sei o que você está procurando como. Ela botou link também? Eu vou dar uma lida no processo como o link eu acho que ela nunca colocou, não. Ah, que outra que ela botou. Colocou na réplica. Botou o link. Tem um link anterior, só que eu acho que esse é qual? Esse é qual? Esse de qual data? O direito da requerente é reconhecido por todos os requeridos. No primeiro, a procurada foi o senhor Rodrigo, marido da Daphne, alegando apresentar toda a família. Ah, não, ela não mandou o link da reunião, não. Ela mandou o link do áudio que o Rodrigo... Eu falei no WhatsApp. Falou no WhatsApp com ela. Mandou o WhatsApp. Não, a reunião agora. Não foi a reunião. Entendeu? Agora, depois... Me manda aí, Daphne, por favor. Manda o print disso aí. Manda de novo lá, peça também. Isso. É isso que eu digo que tem que ficar muito claro, porque depois da oitiva das testemunhas, depois que o cenário ficou completamente desfavorável a ela veio para uma reunião. Isso, no mínimo, é de má fé. Sim. E ela está distorcendo o intuito da reunião. Né? Muito surpreso. Distorcendo, acho eu que tentando alcançar o direito à união estável com base nessa reunião. E é isso que a gente tem que refutar, entendeu? Exatamente, e não tem que esquecer que lá é uma juíza. A juíza não vai saber se foi a reunião A, reunião B, reunião C, não. A reunião apareceu agora. O que é isso? Por que apareceu agora? A gente tem que botar essa dúvida, né? Por que é isso agora? Tá, pode deixar. Eu vou ler o processo todo. Depois de ouvir todas as testemunhas, notoriamente ver que é uma esposa, por que ela não vem com uma reunião agora, onde a gente contactou ela, todo mundo já sabia que ela era amante mesmo, para ela pegar os bens dela, que a gente deixou bem claro que nada dela ia ser atingido, mas esses são os bens dela. Ninguém vai pegar o vestido dela, o anel de ouro dela, o quadro da Santa Ceia. O objeto pessoal dela. Exatamente. Bem colocado, doutor. Okay. Bem colocado, tá aí, bem colocado. Não, galera, mas olha só, logo depois tem aqui, eu acho que ela cita assim a gravação. Nessa gravação, os causídeos participam o senhor Lucas Filhos, o Rodrigo Genro. Não, a Daphne mandou. Pode deixar que eu vou ler o processo todo e vou fazer a defesa processual dessa reunião. Pode deixar. Pelo menos nesse PDF aí que a Daphne mandou, logo depois tem. Não sei se foi esse que ela mandou lá na época, né? Mas logo depois tem falando assim da conversa. Da conversa, pode deixar. Pode deixar que eu vou fazer a defesa processual disso aí. Pois não. Sim. Sobre as testemunhas, né? Essa testemunha da UI que eles arrolaram no processo. No final, ela confirmou que a Fernanda é amiga dela. Isso. Poderia ser feito como testemunha se ela diz ali na situação que ela era amiga dela? Aí é que está. Quando a gente trata de direito de família, essa testemunha, ela até tem uma certa relevância dependendo do que ela coloca no depoimento dela. E eu vejo o depoimento esqueci até o nome da moça. Eu vejo o depoimento dela Fernanda como um depoimento... Também, né? É Fernanda também, é isso aí. E vamos dizer, eu vejo o depoimento dela como um depoimento de amiga, entendeu? Pode deixar que eu vou explorar isso.
tá? Vou Me explorar tirou, isso. sabe, doutor Rony? Porque tudo que ela falou ali, que ela já disse, chegou no hospital e me viu do lado dela, uma pessoa que depois ela disse que nem conhecia. Como ela confirmou isso quando começou a... Depois aí o pessoal balançou a cabeça, né, na reunião, Depois na ela disse audiência, que né? ela estava do lado de fora, Ela ela nem mudou. entrou dentro do hospital, ela estava na esquina. Exatamente, Então, exatamente. muito Pode deixar, contraditório. E assim, pode deixar. A gente eu vai explorar desconheço isso. essa pessoa, não conheço, tá? Tá. Ela não conhece a família, ela deixou bem claro que não conhece a família, e ela deixou bem claro que estava prestando aquele depoimento por causa da amizade que ela tem com a Fernanda, né? Ela deixou isso muito claro, muito óbvio lá. Entendeu? Pode deixar que eu vou explorar isso aí, mas aí que tá. A gente tem uma gama de outras provas, entendeu? E a gente tem que explorar mais as provas que a gente colocou documental do que a prova testemunhal. Agora, uma prova importantíssima que eu já coloquei aí nessa minuta foi a da Leila, né? Que ela falou que o seu MC confidenciou a ela que não queria se separar da senhora. Isso é muito importante, entendeu? Porque ela foi sob prestação de compromisso com a verdade. Então, isso daí é incontestável, entendeu? Isso é incontestável. E é uma prova importante. Rodrigo, eu te pedi um favor, né? Eu fiz parte da reunião, chegando aqui ao escritório, e não tomei nota de algumas coisas. Embora a ideia esteja aqui na minha cabeça, se você puder me mandar o link dessa reunião, para depois a gente dar uma conferida, um check na peça, né? Que eu vi que ela está sendo gravada, e aí já até facilita, porque aí Eu essa ideia toda botei que a gente fez... dessa reunião aqui. Tá, tudo bem. Pensei que né, era pra quem a gente gente dar uma fez com batida. eles. Não, Eu vou não, mandar. eu vou dar uma batida mesmo na peça, quando finalizar, porque é muito detalhe, né? Para não passar nada. Se alguém tivesse fôlego e estômago, acho que poderia assistir essa reunião que a gente teve com eles e tentar igualmente pincelar coisas que a gente colocou lá, falou que refutam o que eles estão falando, se existir. Eu acho que vale a pena também, se poderia ser. Eu não acho que vale muito a pena, sabe por quê, Rodrigo? Eu vou ser muito sincero. Como o Dr. Homer falou, quem vai proferir a sentença, normalmente quem faz a minuta é o assistente do juiz, e o juiz dá uma lida e assina, compara com o que está no processo, lê e assina. Eu acho muito pouco provável que ele vá assistir na íntegra uma reunião. E ele tem que pegar essa peça de alegações finais e pegar todas as duvidazinhas que ele tem e achar rapidamente ali a resposta. Né? Então, se ele tem alguma dúvida com relação a essa reunião, ele tem que ler um parágrafo e opa, tá, já entendi o que foi a reunião. E é verdade, o que eles apresentaram agora? Faz todo sentido, queriam devolver os troços da amante lá do seu Merci, tá ok, entendi. Né? Então, eles têm que ter essa sensação nesse momento. Eles têm que pegar ali as 2 folhinhas, 3 folhinhas Principalmente... e achar os questionamentos que ainda estão na mente deles para... Pode falar. Não, pode falar. Não, eu não queria te cortar, não. Só queria... E principalmente, gente, essa reunião, ao meu sentir, ela não afasta todas as provas que a gente tem, conta conjunta, plano de saúde, endereço do seu MRC, que são muito contundentes para demonstrar aí que não houve separação de fato, entendeu? E a senhora Ivana era casada com ele, entendeu? Mas aí, Romer, deixa eu colocar uma coisa aqui, uma frase que para mim, assim, sei lá, pode até colocar em outro momento, mas é importante dizer que a gente passou, eu estou falando com minha palavra, né, o sentimento, não o texto. A gente passou o processo inteiro aguardando ela apresentar alguma coisa e absolutamente ela não apresentou nada. Podemos colocar isso também. Mas, juíza, procura aí nos autos alguma coisa que eles tenham feito em conjunto. Né? Eu acho que a gente foi no cinema. Pô, sei lá, coloca isso também. Entendeu? Eu não achei. Não há absolutamente nada que faça prova. Eu já coloquei isso na minuta, tá? Que ela não conseguiu provar o direito. Mas durante o processo. Acho que na minuta lá na frente, né? Lá no começo, mas o Dr. Homer travou aqui. Tá travado. Na minuta, só de forma. Ela não prova o relacionamento com a intenção de família. Oi.
Espera que está Doutor atrasado. Agora sim É. estamos escutando. repete aí tua fala que tinha picotado aqui. Então, ela não fez prova de duas coisas que são importantes para você alcançar o direito à união estável. Quais sejam? Relacionamento público, ela não faz prova do relacionamento público e, principalmente, ela não faz prova que havia intenção de constituir uma família. Então, essas duas coisas já refutam a ideia dela, o direito dela à relação união estável. Acho que isso daí tem que ser Não, até bem e é que todo momento, durante todo o processo, estou acrescentando aqui, eu sei que não é bem. Quando a gente fala bem, doutor Romeu, eu acho que, eu entendo você que isso aqui não é sobre bem, mas o bem, teoricamente, para a gente leigo, é uma prova de que você tinha uma união estável, por exemplo. Se eu fiz uma conta conjunta, tanto é que nós usamos o bem para provar a união estável ou não, o casamento da Ivana, né? Então, assim, quando a gente está falando bem aqui, a gente está falando que a gente quer o bem. A gente está falando o bem como prova de mostrar que eles têm uma união estável. Então, nesse sentido, por exemplo, eles não têm um imóvel, uma conta conjunta, eles nunca colocaram, apesar de não ser divisão de bens, algo que tenham feito em conjunto que provasse que eles estavam ali montando uma família. É isso que a gente quer dizer. Tá, não, entendi. Tá, pode deixar que a gente vai fazer um parágrafo disso daí. Pode deixar. Isso pode ser, né, Felipe? Tanto é que o apartamento que ela comprou não tinha nem o suposto esposo dela lá, né, comprando junto, né? Ela ia comprar para quê? Ou seja, ela estava pensando em, depois de ter quitado, ir embora e não ficar com ele, né? Ou seja, se eles estavam juntos, no mínimo eles tinham que comprar junto. Sim, né, para o constar casamento. lá em união estável juntos, com... hoje faria parte do Seria uma espólio baita prova, também. né? Exato. Comprei o apartamento, Fernanda, tá, não sei o que, comprou o apartamento em união estável com fulano de tal. Inclusive, ele falou para mim que ele estava ajudando a ela a comprar esse apartamento. Ivana, não fala isso, Ivana, nem aqui. Isso aí esquece. Não, mas eu estou falando que... Mas eu acho que essa parte aí do apartamento é bom, né? Porque A cara da advogada, né? Não, pode até colocar que a senhora Ivana sabia que ela estava comprando um apartamento, entendeu? Mas não precisa, é desnecessário. Não precisa. Eu acho que é mais questão dessa prova aí mesmo. De falar que nem ali ela foi reconhecida como união estável, né, no apartamento dela. Exatamente. Normalmente, quando se compra apartamento, quando você vai fazer a escritura pública, você coloca lá, eu, Romeu de Oliveira Batista, em união estável com fulana de tal, né? Deu tanto de sinal, papapá, entendeu? Fala em união estável. E hoje até quando a pessoa não pode comprar, né, por ser casada e não poder declarar união estável, ela compra em condomínio. Também. Fernanda e MC. Não, exato, mas eu estava pensando nisso. Né? Eles compram, olha, você vai pagar, até porque MC, vou pagar, como diz a Ivana. Então, não vou dar mole, porque amanhã, se o relacionamento acabar, eu vou perder. Bota aí 50%, bota aí 30%, para se esse relacionamento acabar, eu ainda tem alguma coisa. Aliás, voltando um pouquinho lá no processo, se o MC estava ajudando, que agora que eu estou sabendo disso, tá? Se o MC ajudou ela a comprar, e se ela fizesse prova disso no processo, imaginem só, ela apresentar no processo, olha, aqui tá, nós compramos um imóvel junto, ficou no meu nome a princípio, mas o MC ajudou, deu 10 mil de sinal, tá aqui o cheque, cópia do cheque que ele deu, que foi descompensado pela imobiliária, pelos corretores, tal, não sei o quê. Se apresentasse isso, ia complicar a nossa vida. Viu? Ainda bem que eles não fizeram isso. Doutor, eu acho que a ajuda foi o seguinte, meu pai bancava a casa toda e ela, com o dinheiro dela, pagava o parcelamento do imóvel. Deve ter sido diferente, Senão eles fariam isso. Se tivesse alguma coisa nesse sentido, né? Pelo que eu sei, foi isso. Uma coisa, é claro que não é prova, talvez, mas ele pagava academia, que a gente viu no e-mail dela, tal. Então, assim, ali demonstraria que eles conviviam, né? Mas eu acho que isso eles também não colocaram, que fariam isso academia. Daí também serviria, hein? Ela pagava minha academia, pagava meu curso de inglês, pagava isso para mim. Ele não colocou isso também. Eu acho que os advogados, assim, foi o que eu falei, quando eu vi as peças, eu tinha esse medo, porque eu já tinha visto algumas coisas,
e eles foram por um caminho completamente que eu realmente também não entendi. Eles foram mais querendo destruir a família, não sei se é uma estratégia boa ou ruim, do que construir uma relação com a Fernanda. Isso aí. Verdade. Então, gente... Uma dúvida, doutor. Lá no depoimento dela, eu acho que ela falou bastante que ela internou meu pai no hospital. Isso daí conta alguma coisa para ela? Porque, assim, a gente tem até o laudo, tudo direitinho, do hospital. Quem fez a internação foi a minha mãe. Isso conta alguma coisa para ela? A gente pode apresentar esse laudo, alguma coisa ou não? Já passou da época? Já está... Não está nem o laudo, na verdade, a gente colocou isso, mas eu posso trazer isso para as alegações finais, entendeu? Isso aí é um ponto importante, que ele foi internado, foi a família que internou. Lá, de uma certa forma, nas nossas defesas, a gente está falando, e o funeral, está tudo no nome de vocês, e a gente ainda coloca que o hospital entregou para a família os pertences pessoais dele, né? Mas a gente pode dar uma reforçada nisso. Eu particularmente... Foi uma das perguntas que a juíza me fez, né? Se foi eu... Oi? Uma das perguntas que a juíza me fez foi essa. Se era eu que tinha internado ele, eu disse que sim. Foi? Não estou lembrando disso. Sim, ótimo. A juíza perguntou isso para minha mãe e aquela testemunha da Oi falou que a Fernanda... falou que foi lá no hospital, que a Fernanda estava muito cansada. Algo do tipo, assim, que a Fernanda que internou ele. Por isso que eu tô perguntando. A outra Fernanda da Oi falou, ela não quis se comprometer. Quando começou a se perguntar muito isso, ela falou que foi até a porta do hospital. Que ela não disse que entrou, que acompanhou a internação. Ela sabia que a Fernanda foi lá e ela foi até a porta do hospital. Agora, como amante, não vejo problema nenhum ela internar. Já estavam juntos naquele momento, né? Até um motorista de ônibus estaria lá com eles, se fosse num ônibus. Enfim, estou colocando aqui que eu não vejo como isso afeta a união estável, a formação de uma família. A não ser que elas, sei lá, estávamos em casa juntos, morando e tal, e ele passou mal e eu levei ele ao hospital. Enfim, depende do contexto, né? Só se ele contextualizasse. Era mais o contexto do que a internação. Ele estava dentro da casa dele, passando mal, e ninguém teve essa iniciativa. Eu mandei ele descer e falei, vamos para o hospital que você não está bem. E eu então, é mais importante o contexto do que a internação. Se foi isso... E esse contexto que a senhora Ivane está dizendo aí, mostra aí, mais uma vez, a cumplicidade, a preocupação de um com o outro, né? A união entre eles, né? A senhora Ivane e o Emerci. Se foi esse, claro, não estou duvidando não, mas se for essa, vale a pena contar a história para refutar o que eles estão colocando. Vamos, foi lá, tal, desceu, foram juntos ao hospital, acho que vale a pena se for contar isso melhor, né? Vou precisar do link da reunião também, porque aí agora já tem vários detalhezinhos. Tava tudo na minha cabeça, mas agora já está fugindo um pouquinho. Te fazer uma pergunta, tá? Feito isso, vendo o vídeo e tudo mais, em quanto tempo a gente consegue ter esse documento? Só para a gente se programar. O documento que é da nossa resposta. Razões finais? Não, já vou fazer hoje à tarde. Tá? Já vou preparar hoje à tarde. Não, a gente tem que apresentar isso logo, né? Para mim, meu interesse particular é de colocar isso até sexta-feira protocolado, entendeu? Então, hoje eu já vou fazer esses acertos aí na peça, né? Eu vou ler o processo agora de tarde, o processo todo, e vou fazer os acertos aí necessários aí para que seja uma peça contundente aí para a juíza. Tá? E passo para os senhores, até o final do dia eu passo para os senhores, a gente faz os ajustes e aí até sexta-feira é o prazo que eu planejei na minha cabeça. Mas a gente tem a outra, se eu não me engano, a gente tem mais a semana que vem para. Mas é bom a gente mandar antes, quanto antes é melhor. Eu acho, inclusive, que a gente colocando até sexta-feira, a gente demonstra para o juiz uma certa
Não temos o que temer, entendeu? Né? Quando a gente compra o prazo antes, olha, está aqui, não tem, é isso daqui. Né? Sim. Então, beleza. Tá bom? Então, beleza. Ok, gente. Tá Então bom, é isso. senhores, muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Eu gente. agradeço. Tá bom? Aí eu Agradeço. fico aguardando, a gente tá aguardando o link aí, tá bom, Rodrigo? Tá, e desculpa qualquer coisa aí, porque eu tenho que aguçar aqui para a gente chegar em algum lugar. Não, foi Não sei de ótimo, tudo nada. ótimo, tudo perfeito. Tudo Mas perfeito. eu tenho que alfinetar. Eu Uma- concordo aí com esse posicionamento, Rodrigo. Tem que dar resposta para ela, pelo menos disso. Por que a reunião existiu, né? Sim, Senão vamos refutar. fica- Mas coloca do seu jeito aí, técnico, tá tudo certo, doutor Rony. Tá bom? Não, pode deixar. Pode deixar. Ok, que eu já gente. sei. Tchau, Só um pouquinho, tchau. gente. Foi ótima Sobre o reunião, tá? inventário. Alô? Oi, pois Oi. não, pois não. É só uma pergunta. Pode Nós fazer. pagamos, a gente está no prazo dos 10 dias de atraso, que vai acontecer. Dia 9 só vai ter essa reunião lá com essa juíza, não é isso? doutor? Isso, vou despachar com ela dia 9. Está marcado 3 e 15. Será que ela liberaria isso nesse dia ou não? Ainda não. Pode, eu acredito que ela vai autorizar, mas eu não posso dar garantia, tá? Pode ser que ela se convença que não é o momento de autorizar, entendeu? Tá? Eu, particularmente, acredito que ela vai autorizar, mas pode ser que ela entenda de uma forma diferente, tá? Pode ser que ela indefira, tá? Vamos aguardar. E eu vou trabalhar para isso, tá? Eu vou falar para ela que eu vou, inclusive, mencionar para ela que no próprio processo de união estável, né, já tem conta conjunta, eu vou falar as provas todas que nós juntamos, que nunca houve, que ele sempre teve relacionamento extraconjugal, que não teve união estável, vou falar isso tudo com ela, para ela se convencer que ela tem que liberar para a família acertar os valores aí, principalmente do carro, né? Ainda que seja só o valor do carro, mas alguma coisa ela precisa autorizar, tá bom? Eu vou falar para ela que a Volkswagen está fazendo pressão, que a Volkswagen está entrando em contato, quer comprar o carro por um preço barato, né? Enfim, vou contextualizar tudo isso para a juíza na. Eu só chamo a atenção aqui o seguinte, senhores, essa é a melhor das perspectivas, tá? Que a juíza libere o valor. Mas pode Isso. acontecer da juíza não liberar. Ótimo. E aí, Como ela vem fazendo. Nesse ponto da juíza não liberar, o que os senhores têm que ter em mente é o seguinte: a dívida é do espólio, né? Isso aí. E os senhores são só administradores desse espólio, o inventariante é só administrador do espólio. O inventariante pode antecipar algum valor e depois cobrar o reembolso do espólio? Pode. O inventariante, se ele não tiver condições, ele vai deixar a dívida rolar e vai incidir juros e multas e o espólio vai responder por isso depois? Sim. E aí, infelizmente, é a regra do jogo. Não tem muito o que ser feito, né? A gente esbarra na limitação judicial. Se a juíza deferir o levantamento, maravilha, é o que a gente espera. E é o que, no meu ponto de vista, deveria ser feito. Mas se ela tiver algum tipo de indecisão na cabeça dela, ela também tem autoridade, também tem poder para dizer, não vou liberar. Né? E aí a gente esbarra na decisão judicial e num vencimento que está aí, não tem jeito. E aí cabe aí os senhores, né, analisarem, olha, então nós vamos aguardar. Se for feita a busca e apreensão desse carro, paciência, né, ok, depois a gente vê o que vai sobrar do leilão judicial, ou não, vai ser feita a quitação, ou vai ser feita uma negociação em nome do espólio, porque com o termo de inventariância, os senhores também conseguem negociar. Né? Ó, teve aqui um espólio e vai ser feita a negociação. Então, é analisar quais os aspectos fica melhor, fica mais viável para o espólio. Eu lembrei de uma coisa agora muito importante. A chance também da juíza indeferir é grande, e eu explico por quê. A juíza, ela está, como eu já disse aos senhores, lá na vara onde o processo está tramitando, não tem juiz. Tá? Então, pode ser que essa juíza que esteja substituindo, que é da 5ª de ofício de sessões, que é com ela que eu vou despachar, pode ser que ela, no momento da audiência,
ela já saiba que tem uma pessoa para assumir a terceira vara. E aí, claro que ela não vai tomar uma decisão dessa sabendo que já tem alguém para ocupar. Os senhores estão entendendo? Então, existe a possibilidade, sim, da juíza indeferir, tá? Tem tudo aí, a gente espera que ela defira, que ela autorize a liberação. Mas pode ser que não, por várias situações. Uma delas é essa, tá? Que ela está, na verdade, cobrindo a terceira vara. Tá bom? Beleza. Ok. Obrigada. Beleza. Nada, senhor. Então, Boa aguardo tarde. vocês. Tchau, tchau, gente. Bom dia para vocês. Obrigada, Bom dia a todos. Bom dia. Tchau.